E aí, galera do sétimo ano, tudo bom? Vamos lá, mais um dia aí das nossas aulinhas. Espero que vocês possam estar assistindo, tá certo? Nossas videoaulas. E hoje, galera, dentro daquele assunto ainda, falando um pouco sobre essa questão da urbanização, a gente vai falar hoje sobre as regiões metropolitanas, tá bom? Professor, mas de fato, né, o que são essas regiões metropolitanas? Galera, uma região metropolitana é nada mais, nada menos do que a união de dois ou mais municípios, né, aonde vai acarretar um aglomerado urbano, né, uma grande concentração de pessoas justamente na área urbana, né, tendo uma intensa mobilidade de pessoas, né, e um grande fluxo de bem de serviços, né? Então você vai ter aí essas famosas regiões metropolitanas, né, que apresentam de fato, né, grande vantagem justamente para essa questão da economia e da produção do mercado, tá bom? Então como é que eu posso caracterizar essa região metropolitana? Justamente pela união, né, de dois ou mais municípios, tá bom, galera? E aí, dentro desse contexto ainda dessas regiões metropolitanas, você vai ter a conurbação, né? A conurbação, que é a dos municípios próximos, né, que aparentam ser unidos, né, sem nenhuma área rural, montanha ou floresta, né? Eu acho que a gente pode caracterizar justamente nesse sentido. Então eu tenho ali a união de 12 municípios, porém eles não apresentam aí nenhuma zona rural, né, nenhum aspecto de floresta, né, nenhum aspecto de montanha. E aí você tem essa questão das megas cidades, né? Quando a gente fala de grandes regiões metropolitanas, né, a gente volta também para essa questão das megas cidades. E aí você tem essas megas cidades caracterizadas, né, por uma extensa área urbana, né, com a concentração de aproximadamente 10 milhões de habitantes, né, e com grandes centros urbanos que reúnem, né, tanto a população mais abastada, como também uma população mais pobre, né? E aí você tem esses grandes centros urbanos também em grandes países, né? E aí eu posso dar alguns exemplos, né, de grandes centros urbanos. Um deles é a cidade de Tóquio, né? Tóquio tem aproximadamente 13,35 milhões de habitantes. Tem Nova York, né, nos Estados Unidos. Você também tem a cidade do México, né? Mumbai, que é uma cidade na Índia, tá bom? Outro ponto muito interessante é a cidade de São Paulo, né? Aqui no nosso país, aqui no Brasil, que tem aproximadamente cerca de 11 milhões, né? 821 habitantes, tá bom? A gente também tem Delhi, né? Também que fica na Índia, né? E Xangai, que fica na China, né, galera? E todos esses centros, essas grandes cidades, né, essas megas cidades, como a gente tá falando um pouco, elas têm também vários problemas, né? Elas apresentam em si vários problemas. Desde quando o processo do êxodo rural começa, né, com a saída desse homem do campo vindo para a cidade, as cidades não estavam muito bem preparadas para receber, né? E aí você meio que gerou uma bola de neve de problemas, né? E um deles é justamente essa questão da infraestrutura, né? Muitas dessas cidades, né, em alguns locais isolados, elas não têm nem água tratada, não existe um saneamento básico, o nível de poluição é lá em cima, né? Você tem de fato uma violência urbana que já virou uma patologia e que não há tanto controle sobre esses aspectos da violência, né? Você pode tirar justamente pela violência na cidade do Rio de Janeiro, né? Pela violência na cidade de São Paulo. Então você tem esses aspectos aí. Além de que o trânsito ele é extremamente congestionado, né? O transporte, a condição do transporte, da saúde e da educação, muitas das vezes é extremamente precária, né? E sem contar que você tem esses aspectos aí, essa questão da habitação, né? E se essa população, de fato, ela está recebendo o apoio,
do governo não. Então, junto com essas grandes cidades, né, você tem alguns problemas básicos, né, que são nada mais nada menos os problemas que a gente vê ao sair, né, na rua aí, né, buraco em nossa rua, né, pessoas morando na rua, pessoas com fome, sem se alimentar. Então esses são os problemas dos grandes centros urbanos, tá bem? Galera, tem a questão do megalópolis, né, que é um espaço entre duas ou mais regiões metropolitanas, né, ocupado por uma série de cidades de média e pequeno porte, né? Como é que aí deixa eu citar só alguns exemplos para vocês. A gente tem aí, né, nos Estados Unidos você tem Washington, né, Baltimore, né, Filadélfia e Nova York e a cidade de Boston, né? Então aí você tem uma megalópolis formada justamente por esses estados norte-americanos, né? Na China a gente tem no Japão, desculpa, você tem Tóquio, Nagoya e Osaka, né? E aí você tem essa formação, né, dessa questão da megalópolis. E aqui no Brasil a gente tem uma megalópolis também, né, que é ali o Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom, galera? E aí você vai ter, né, dentro desse contexto, vários urbanistas, né, que são pessoas que fazem estudos, planos e projetos, né, o único objetivo é justamente para o desenvolvimento das cidades. Um deles é o Francisco Prestes Maia, né, que foi, além de ser urbanista, foi prefeito de São Paulo e foi o responsável justamente por abrir avenidas, campos, né, construir a cidade de Santos, tá bom? Você também tem o Francisco Pereira Passos, né, que foi o prefeito do Rio de Janeiro, né, e construiu também largas avenidas, praças, né, deu aí o saneamento básico ao Rio de Janeiro. E por último a gente tem o Lúcio Costa, né, que era um francês, né, ele passou em um concurso e ele foi responsável justamente pelo plano piloto de Brasília, né, aonde o objetivo era justamente a construção da nova capital, né, a reconstrução, né, na verdade. Ele vai falecer em Florença, na Itália, tá bom? Então, galerinha do 7º ano, fiquem ligadinhos e até a próxima aula.